Dia 13 de jejum de dopamina, a área escolhida para tratarmos o excesso de dopamina liberado à toa, redes sociais. Hoje é dia 13. Hoje em alguns momentos eu peguei o meu celular e fiquei procurando as redes sociais. Eu procurei o Instagram, algumas vezes eu olhei meu celular e quis mexer. E eu tava vindo de boa, lembra? Já tinha passado uns 3 dias que eu nem me lembrava de redes sociais. Mas hoje eu peguei meu celular por 2 vezes e fui procurar as redes sociais. E eu falei, normal, isso é normal, isso acontece com qualquer um, né? Só que não, isso é muito semelhante quando você está fazendo uma dieta. Se você opta por cortar alguns alimentos do seu dia a dia, porque você quer emagrecer ou quer saúde, qualquer coisa, vai ficando, como eu posso dizer, mais fácil com o passar do tempo. Só que se você come alguma coisa daquelas coisas, ou que te lembra aquelas coisas que você está querendo tirar da sua dieta, se aquela coisa, alguma coisa nesse sentido entra em contato com a sua boca, fica mais difícil você conseguir resistir e dizer não. Então mesmo, vamos supor, você está fazendo uma dieta e está melhorando, com o passar dos dias, você já deve ter notado isso, vai ficando mais fácil, você vai ganhando mais resistência. Mas se você come uma coisinha ruim, no dia seguinte, nos outros dias próximos, você fica com mais vontade de comer aquelas coisas. Fica mais difícil resistir, mesmo que você consiga. Fica mais complicado. A mesma coisa é com redes sociais, tá? Com o passar dos dias, do tempo, vai ficando mais fácil resistir a ficar querendo entrar em redes sociais todas as horas. Mas se eu tiver contato um pouquinho, vai ficar mais difícil resistir. Foi exatamente o que aconteceu. Lembra que eu te falei que eu vi um vídeo de uma carnívora old school, bem antiga, e aí eu quis entrar no Instagram para ver ela, entrei e vi ela e fiquei 15 minutos. Esses 15 minutos que eu tive de acesso de redes sociais foi o suficiente para hoje eu passar o dia procurando meu celular, procurando redes sociais no meu celular. Foi a mesma coisa que aconteceu com comida e eu consegui resistir. Por quê? Graças a isso, por causa da Lion Diet. A Lion Diet, ela me dá mais força interna e mental do que quando eu não estou na Lion Diet. Eu já caí várias vezes em várias coisas, mas quando eu estou na Lion Diet restrita, eu já estou há bastante tempo sem cair, eu consigo resistir à tentação de entrar em redes sociais, mesmo tendo usado os 15 minutos ontem, acho que foi ontem, né? Mas fica aquele incômodo o dia inteiro procurando redes sociais, que eu já tinha relaxado. Mas isso faz parte. Nossa, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tem coisas que é melhor a gente não ter acesso, tá? Vamos falar de coisas pesadas. Por exemplo, para que você vai se expor a pornografias ou nudez ou coisas do tipo? Se você não sabe, eu te falo, não é saudável mexer com esse tipo de coisa, estar em contato com esse tipo de coisa, alimentar o seu cérebro com esse tipo de coisa, porque ele desregula a sua noção de prazer. Então, quando você estiver com o seu marido ou com a sua esposa, não será tão prazeroso mais. Não vou nem entrar na parte espiritual, que tu tá abrindo portas para coisas ruins entrarem no teu casamento. Mas estou falando assim de coisas palpáveis, assim, científicas. Se você abre o seu cérebro para esses prazeres visuais ou de brinquedinhos ou objetos, dificilmente você vai ter prazer no seu marido ou na sua esposa. A mesma coisa se você começa a comer ultraprocessados, que é carregado de açúcar.
e gorduras ruins, tá? Nunca é gordura animal. Gorduras vegetais e açúcar, carboidratos e tudo mais. Quando você abre para aquilo, você passa a não ter mais tanto prazer em comer uma fatia de bolo, sei lá, da sua avó, do seu, sei lá, do seu restaurante favorito. Não te dá mais aquele prazer. Por quê? Porque você contaminou o seu cérebro dando um monte de açúcares e gorduras ruins. Então ele perde a capacidade, porque é elástico, essa área nossa de prazer, ela é elástica a ponto de se tornar insustentável. Se você der corda para isso, se torna insustentável. Então você alargou demais a sensação de prazer, que fica praticamente impossível você voltar a sentir prazer comendo uma fatia de bolo da sua vovó. Ou alguma coisa que você tinha muito prazer e hoje você não tem tanto prazer. Então, é independente de teorias para lá e para cá falar que funciona ou não, eu acredito piamente em dar um reset, um reboot, um reset no seu cérebro. Ele é possível você zerar ele, ou não sei se zerar, eu estou sendo exagerada, mas você na linha reta de equilíbrio de prazer, você voltar ao normal. O normal assim, né? Se é que existe alguém normal. Mas enfim, oscilando, mas seguindo a média, a reta média, mas seguindo, dando umas oscilações, mas seguindo a média. Tô falando de você, não tô falando para você se comparar com o seu ninguém, porque seu ninguém não é você. Nós temos que olhar pra gente, eu pra mim, você pra você. Então, eu acredito piamente que é possível a gente conseguir equilibrar a balança de prazer e dor que nós temos dentro da gente, né? De sofrimento e prazer, sofrimento e prazer. Se nós alimentarmos demais, botarmos coisas demais aqui na área de prazer, seja lá do que for, a balança tende a pesar, porque tem muito aqui, só que aí o de dor aumenta. Então você não consegue ficar sempre alimentando a parte do prazer, então você vai sempre ter dor quando você não estiver conseguindo alimentar aqui, porque vira insaciável. A diferença fica muito ruim. Eu acredito, não é eu acredito só, há bases científicas que falam sobre isso, vai procurar se tu quiser. Mas eu posso dizer na prática, que é o que eu estou fazendo comigo, tirando as redes sociais, é exatamente isso, tentando equilibrar a minha balança. De palavra bem bonitinha, né? Porque de palavra bem feia e realista é vício mesmo. Quando você passa 2, 3, 4, 5, 6 horas em redes sociais, você tá com um problema muito sério, igual aquela pessoa que não consegue ficar sem ver pornografia. Igual aquela pessoa que não consegue parar de comer. Igual aquela pessoa que não consegue parar de usar drogas. Ou aquela pessoa que não consegue parar de fumar. Certo? É a mesma coisa. Hoje até aconteceu algo muito interessante comigo. Trágico, né? Trágico e interessante. Eu fui fazer atividades físicas pela manhã. Estava chovendo, por incrível que pareça, porque nós estamos na época de seca aqui em Brasília. Mas estava garoando e meio chuvoso. Então, antes de ir, eu usei a minha bombinha de asma, a segunda que eu comprei, não é de uso contínuo, a para emergência, usei. No meio do processo, não, 1/3 do processo do exercício, eu usei ela de novo. E depois de um tempo, eu usei ela de novo. E aí acabou, voltei e fiquei muito de boa. Não tive problema de respiração nenhuma. Quando acabou os exercícios e eu voltei para minha casa, eu enrolei um pouco para comer, eu estava em jejum, obviamente. Dificilmente um leão ou uma leoa vai se alimentar antes de fazer exercício, seja eles qual for, porque pesa, né, o bucho. Então eu me esqueci, eu comi, acho que eu não comi nada, eu bebi água, um pouco de água, aí fui ajeitar minha filha, fui ajeitar a cachorra, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a sentir taquicardia.
bastante taquicardia. E aí eu comecei a ficar enjoada. Eu falei, oxe, não sou de ficar enjoada. E aquele taquicardia complicada. Eu falei, caracas, eu preciso comer. Corri, botei para esquentar, escolhi gordura, o timo de boi, né? Botei para esquentar. Aí enquanto ficava esquentando, que demora um tempão, não, meia hora para ficar pronto. Paralelo com isso, eu peguei o caldo de carne e ossos que eu tinha na geladeira, comi um pouco rápido, gelado mesmo, gelatinoso, e dei 2 mordidas no sebo que tinha em cima dele. E aí eu dei uma acalmada, mas mesmo assim eu fiquei com taquicardia um tempo ainda. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Fiquei me perguntando. Aí eu me lembrei, eu usei essa bombinha 3 vezes. Essa bombinha fala-se no manual, na bula, que tem que dar um intervalo de 4 a 6 horas, mínimo de 4, e tem um máximo lá, se quiser, mínimo de 4 a 6 horas, para poder usar a próxima vez. Eu usei 3 muito próximas. Deu ruim? Não deu ruim em respiração, a respiração ficou chuchu, beleza. Mas eu acho que eu cheguei perto de uma overdose, mas não uma overdose de morrer, né? Mas exagerei. Então eu fiquei pensando, caracas, isso é perigoso, porque mexeu no meu coração. Então, assim, às vezes, esses mini estímulos que a gente fica dando o tempo inteiro, seja em alimentação errada, seja em bebida alcoólica, seja em redes sociais, seja em remédios, fazem um elástico na nossa câmara de prazer, e aí a gente fica desregulado e viciado. E vícios é uma bosta de lidar. Porque a gente gosta daquilo, a gente sabe como aquilo nos deu prazer, então nós queremos aquela mesma sensação. Complicado. Mas é possível sair de todas essas. Agora que eu identifiquei o uso da bombinha em excesso, em curto período de tempo, vou tentar segurar um pouco mais. Porque não adianta você respirar e seu coração tem um troço, né? Nem sei se meu coração ia dar um troço, tá, gente? Mas eu também não posso ser bitolada. Eu tô com a boca seca desde hoje cedo. Não sei se foram as bombinhas. Não, a bombinha 3 vezes. Não sei se foi o remédio pro nariz. Não sei se eu me hidratei pouco, mas eu acho que não. Mas eu tomei 2 eletrólitos hoje. Comi um pouco de sal. Não sei o que é. Mas hoje eu passei o dia com a boca seca, esquisita. Mas a alimentação foi seguir firme na Lion, mas não estou com muita fome. Mas é normal. Nos dias que eu me exercito, eu não sinto fome o dia inteiro, é muito difícil. Eu até passei mal e sem fome, comi meio que empurrada e me forcei mesmo a comer. Então, nos dias que eu me exercito, eu não sinto fome, mas eu como, porque a gente não é criança, a gente faz o que tem que ser feito, certo? Pelo amor de Deus, vamos deixar essa atitude infantil para a criança, e a qual eu espero que você esteja corrigindo, porque a criança age como criança, mas nós velhos agirmos como crianças é ruim. Então, eu não queria comer, então eu comi, mas não foi a minha super alimentação. Não sei se eu já te falei, mas eu vou te falar. Depois da sarcopenia, que eu passei 1 ano e meio tentando voltar a correr, não dava certo, tava fazendo musculação, ficando gorda igual uma porca, porque eu como muito, igual um bezerro gordo. Depois que eu consegui voltar a correr, eu fiz um acordo comigo mesma de saúde. Eu vou correr apenas 3 vezes na semana. Longas distâncias, mas 3 vezes na semana. Porque um dia antes de me exercitar e o dia depois de eu me exercitar, eu não vou fazer nada. Nada. Eu não vou fazer nada. Porque eu preciso dessas 24 horas antes e 24 horas depois para o meu corpo descansar. É como o meu corpo tem reagido muito bem. Eu não adoeci. Depois que comecei a fazer isso, não adoeci mais. Você deve estar pensando, mas você está adoecida? Sim, estou. Por quê? Porque há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, não me lembro, sou péssima em datas, eu comi o bolo da minha filha e um açaí. E comi, porque se eu abro a porta, eu como tudo.
eu comi um bolo, comi um açaí, e eu tava nesse processo de fazer exercício 3 vezes por semana, e 4, né, porque a musculação fica um dia antes dessas corridas, de 4 dias por semana, e são intensos os meus exercícios, inclusive a musculação, porque eu não malho fofo. E aí, o que aconteceu? Eu abri a porteira da minha imunidade, atacar a minha imunidade, atacou. Porque minha filha estava gripada, Brasília está ficando frio, adoeci ruim. Então, estou até hoje me recuperando. Pra você ver, né? Então, se eu não tivesse feito isso, essa bobagem, quando eu estava lá no começo, voltando a correr e tudo, respeitando o meu descanso, eu não estava adoecendo. Pelo contrário, no outro dia eu acordava zerada. Então, será que você tem dado descanso para o seu corpo? Será? Ou você acha que tem que cumprir a planilha da academia que seu professor doido passa 5, 6 vezes por semana? Você lá todos os dias, 6 vezes por semana indo lá. Fora que você ainda gosta de correr e pedalar. Aí você fica lá 7 dias na semana se exercitando. Será que você não está overtraining? Será que não está treinando demais, excedendo demais o seu corpo? Sei, eu fiz uma escolha. A minha saúde é prioridade. Mas 3 dias, 4, né? 4 dias na semana eu vou morrer. Ou seja, vou levar meu corpo ao limite, tanto na corrida quanto na musculação. Foi uma escolha que eu fiz. E tá funcionando super bem. Não tem me dado problema nenhum. Então é isso. Hoje foi um dia pesado, porque hoje eu tive que ir no enterro da minha avó, e acabei tendo que ver um monte de gente que eu não via já há anos, muito tempo. Fui de máscara, não para passar nada para ninguém, porque não tem, acredito que não tem mais vírus para passar aqui. São 3 semanas. Mas porque a minha imunidade ainda está se ajustando e a asma está atacada, então eu preferi não me expor, para eu não pegar nada, né? Então fui de máscara, os que me reconheceram me cumprimentaram, os que não me reconheceram, às vezes eu cumprimentei, às vezes não. Porque é muito triste assim, né? Minha avó se foi, espero que esteja na glória com o Senhor, não tem como sabermos. Isso é uma coisa que eu e você não podemos saber, quem vai subir ou quem não vai subir. Não temos como subir assim, né? Ir para o Senhor não tem como nós sabermos, nem precisarmos. Mas fica a saudade, eu me lembrei de coisas assim, mas não fiquei ansiosa, não quis comer porcaria nenhuma. Então, é isso. Uma boa noite, esse vídeo ficou bem grande. Mas é porque eu gosto de explicar bastante, tudo muito legal. Espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo útil esses meus vlogs diários para ti. Mas eu gostei tanto que eu acho que eu vou manter. Não o jejum de redes sociais, aí não dá. Mas eu acho que eu gosto dessa conversa, né? Não sei, às vezes mostrar um pouco do meu dia a dia, mostrar coisas do tipo, ou a gente bater esse bate-papo, né? Unilateral. Mas você pode escrever nos comentários se quiser qualquer coisa. Uma boa noite, se cuidar, porque já te falei isso, vou repetir, a nossa vida passa como um sopro. Um sopro.